Boa noite, estamos começando mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. E quem vai estar aqui conosco é o promotor de justiça de Santa Catarina, Afonso Guizzo Neto, que eu admiro muito por um trabalho que ele fez. O que você tem a ver com a corrupção? Afonso, obrigado por ceder esse espaço de tempo no seu trabalho, a deferência de nos atender aqui no Grupo ND. E eu já começo direto lhe perguntando o que mudou de quando você começou esse trabalho para hoje, no que se refere à corrupção. Olá, Paulo. O prazer é meu estar aqui na Conexão ND. Acompanho também, sou um fã do teu trabalho há longo tempo também. O que mudou, Paulo? A gente vê, como esteve com a gente aí nas nossas lives, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, ele dizia, olha, a luta contra a corrupção é uma luta que se ganha por pontos, não uma luta que se ganha por nocaute, né? Então eu vejo que a gente teve aí muitos rounds nessa luta contra a corrupção, e a gente estava bem, eu acho que a gente estava aí ganhando com longa margem de pontos, algo inédito nos últimos anos, mas efetivamente agora, pontualmente, nesses últimos 2 anos, penso que a gente está nas cordas e levando alguns golpes fortes, né? Então é uma luta diária, como a democracia, ela tem que ser cativada, ela tem que ser exercida dia a dia, minuto a minuto, mas eu penso que é um momento hoje bem preocupante. E por que, Afonso, por que mudou tanto assim? A corrupção venceu? Pois é, Paulo, a corrupção venceu, muita gente se questiona isso, eu acredito que não. Eu acho que, como eu tenho certeza, aliás, que a luta contra a corrupção é um processo diário. Vivemos esse ciclo também, se você for ver na história, algo normal, aconteceu em outros tempos, né? A gente está realmente agora com uma maré retrocedendo, são tempos difíceis. O porquê disso? É natural que quando pessoas até então intocáveis, tanto no ramo da política profissional, quanto na iniciativa privada, em outros segmentos, no próprio judiciário, no próprio Ministério Público, que vão ter essas laranjas podres em todas as áreas, quando essas pessoas começam a ser identificadas, processadas e punidas, e realmente teve uma reação dessa grande rede, né, que eu chamo do crime organizado, infiltrado nos poderes, nas instituições, o que é natural, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas o que não é natural, Paulo, é a gente aceitar isso com passividade. Então, eu vejo que, a exemplo da Itália, onde o pós-operação Mãos Limpas, houve uma reação com a edição de leis que favoreceram a impunidade, com a perseguição e a criminalização daqueles que combatiam a corrupção. Veja que um juiz foi assassinado na Itália. Eu vejo algo muito similar ocorrendo no Brasil. Não que não existam erros e excessos, que vão existir, mas não é por isso que nós estamos pagando. Hoje o Ministério Público, as polícias e toda essa rede de controle e de combate à corrupção, ela não sofre pelos seus erros e excessos, mas sim pelos seus acertos, por chegar em pessoas intocáveis e efetivamente fazer algo que todo brasileiro quer e todos nós queremos, que é a lei indistinta aplicada para todos de igual forma. Você falou agora sobre erros e excessos. O que me chamou a atenção é que, de repente, o julgador virou réu e o réu virou vítima. Isso eu falo em relação ao ex-juiz Sérgio Moro e ao presidente que eu costumo denominar de Lula Inocente da Silva. Então, nós temos aqui uma pessoa que, mais do que comprovadamente, cometeu ilicitudes e desvios, e um outro sendo punido. É esse o caminho que nós vamos perseguir? Tu tocasse num ponto muito fundamental, né? Acordar, eu sempre digo, Paulo, não existe 100%, né? A gente não pode ser torcedor de futebol, aqui para dar um bom exemplo, né? Avaí Figueirense. Aqui a gente tem que ver fatos, e tu tocasse num ponto muito importante. Afinal, a Lava Jato existiu, os fatos são reais, a Lava Jato foi uma invenção para perseguir um determinado segmento de políticos e empresários da sociedade brasileira? Não. Os fatos estão postos,
a Lava Jato atingiu, Paulo, 62 países, então não é uma coisa exclusiva brasileira, originária no Brasil. Veja aqui, abri um parênteses, do Peru, que é o segundo local que mais se identificou a ação da Lava Jato, um investigado, ex-presidente da República, se suicidou a partir das investigações da Lava Jato. Um fato triste, lamentável, mas, quer dizer, a Lava Jato é real. Houveram mais de 42 pedidos de outros países ao Brasil. Olha, a Lava Jato chegou aqui, o crime está atuando aqui, nós queremos informações. 42 países, Paulo. 65 pedidos do Brasil para outros países. Então, a Lava Jato é real, ela atinge, sim, o ex-presidente da República Lula, mas não só. Muitos políticos que hoje estão aí no chamado Centrão, relator de CPI, estão envolvidos, no menor ou no maior grau, e ouso dizer até, não só políticos, né, Paulo? Porque a gente tem empresários, e como disse, a serem identificados, a gente não pode também dizer que está tudo errado, mas inclusive agentes infiltrados no judiciário e no próprio Ministério Público. Então, a corrupção, quando você começa a atingir essas pessoas, houve uma reação. E penso que tu tocasse no ponto fundamental que o telespectador tem que ter atenção. Vamos analisar fatos. A Lava Jato existiu? Existiu. As pessoas envolvidas estão pagando pelos seus atos? Acredito que não. Então, acho que essa é a grande reflexão que cabe a partir desse teu importante questionamento. Afonso, com base exatamente nisso que você falou, o sentimento de desesperança da população, um STF que vota pelo fim da punição em segunda instância, daí liberta o ex-presidente Lula. Ele que tinha votado anteriormente pela prisão em segunda instância. Logo em seguida aparece um STF inocentando o presidente Lula de algumas acusações. E, paralelo a isso, levantam a suspeição do juiz Sérgio Moro e abrem a porteira para todo mundo sair em liberdade. O STF hoje é um palco da impunidade ou o STF, na verdade, perdeu a essência de guardião da Constituição? Paulo, acho que nós vivemos um momento, primeiro, né, vamos ver o contexto, né, uma crise internacional de saúde que atingiu direta e indiretamente a vida de todos nós no planeta e no Brasil, consequentemente, com todo o enredo, com todo o suprassumo que ocorre no Brasil, desde a questão político-partidária, a questão dessa polarização, né, que ganha, às vezes, níveis inacreditáveis de falta de coerência, como a gente disse, de analisar objetivamente fatos. A paixão parece que cega boa parte das pessoas, tanto de um lado como de outro, mas no ponto fundamental que tocasse, nós perdemos referências, ou pior, nós temos referências negativas em todos, sem generalizar, que a gente não pode dizer que a gente tem que ter em mão que o STF é importante. O STF é o suprassumo do nosso judiciário e a gente tem que ter querer um STF forte e crível. Agora não é o que a gente está assistindo, e a tua provocação acho que vai nesse sentido. Alguns personagens, não é porque votaram de acordo com o que eu penso ou não, mas alguns personagens, ministros do STF, não têm guardado coerência nas suas votações, têm deixado a desejar não só no aspecto técnico e jurídico, mas principalmente nessa desconexão, a gente está aqui no Conexão, né, o nome do teu programa, dessa desconexão da realidade e do que pensa o povo brasileiro. Afinal, o promotor de justiça, o juiz, qualquer servidor público, e o ministro do STF entra nessa categoria também, está ali em tese para nos servir. Ele não é um fim em si mesmo, ele não pode achar que é um Deus. Ele tem, claro, que ter o posicionamento dele respeitado, mas, acima de tudo, ter essa conexão com a sociedade e com todos os reflexos do que a corrupção, no caso, e esses processos, como tu já falasse, num grave efeito cascata, que não vai soltar só A, vai soltar A, B, C, D, até Z, num efeito cascata, não só deslegitima a ação do STF, como causa esse desalento, essa descrença
e as pessoas não sabem mais o que acreditar. Talvez esse seja a grande herança negativa que o atual STF, parte dos atuais ministros do STF estão nos deixando de herança. Eu tenho uma curiosidade. Você, como integrante do Ministério Público, qual é o sentimento que você tem depois de um trabalho, um trabalho longo de combate à corrupção, de um trabalho tentando, sintonizado com as ansiedades populares? Como é que se sente no momento em que cai na justiça e aquilo se dilui? Paulo, veja bem, né, a gente sabe que a justiça por si só, e a gente está aí num outro ponto fundamental, o Código de Processo Penal, por exemplo, está sendo reformado aí, existe várias alterações que, em vez de melhorar a punição, a agilidade do processo e a efetiva punição dos culpados, claro, com contraditório, ampla defesa, com bons advogados, com tudo que tem direito. Hoje, em Santa Catarina, a Defensoria Pública, por exemplo, faz um trabalho excepcional, não precisa nem ter dinheiro para ser bem defendido, mas o que eu quero dizer é que, efetivamente, o que a gente assiste são retrocessos de trabalhos, como tu bem analisaste, durante anos, que caem por terra, não só por nulidades plantadas, por versões e histórias que são distorcidas. Veja que a chamada Vaza Jato, na minha opinião, é um bom exemplo disso, e já explico por que rapidamente, mas também pelo próprio sistema, que é levado à prescrição, ao processo. Você vai, abre aspas, como diz a linguagem popular, você vai empurrando com a barriga. E finalizo, Paulo, a tua indagação justamente nesse ponto. Isso não se aplica só à Lava Jato ou à Vaza Jato. Eu, como promotor de justiça, sem ser beneficiado, sem ter como diz a linguagem jurídica, né, uma disparidade de armas, não é nada disso. Mas como servidor público, sempre sentei ao lado do outro servidor público, que é o juiz, e assim que a gente deve se comportar. Vale lembrar que em vários ordenamentos jurídicos do mundo, é a mesma carreira, quem exerce o papel do Ministério Público exerce o papel da magistratura, não é o nosso caso, mas com toda independência, com tudo que a gente deve exigir, esse contato ele é fundamental. Como você tem no caso como defensor público do outro lado do balcão, quer dizer, quando você serve o público, esses mecanismos têm que atuar em conjunto. Claro, não com favorecimento indevido, não plantando prova, não prejudicando A, B ou C, mas buscando que a máquina pública seja ágil e atinja o seu fim. E assim cansei de ter contato com os juízes que eu trabalhei, sem receber benefício, sem fraudar ou sem enganar. E claro, muitas conversas fora do contexto, eu conversando lá com o juiz, tá, como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir isso. Quer dizer, aquilo fora de um contexto, tá vendo? Pô, esse promotor aí tá em comum com o juiz. Então, veja que a hipocrisia para acabar com o combate à corrupção, com a Lava Jato, ela é quase que algo que me salta aos olhos, porque eu vejo grandes advogados, grandes amigos, inclusive, fechando os olhos para posicionamentos antiéticos e até totalmente, esses sim, parciais de alguns poderosos, inclusive, como já falamos, o Supremo Tribunal Federal, e quando se pega situações, aliás, uma gravação, Paulo, que já está atestada até pela Polícia Federal, que não tem como saber se houve manipulação dessa gravação ou não. Então, aqueles que defenderam a vida inteira o princípio da presunção de inocência, o princípio que a prova nula é nula e deve ser afastada de qualquer jeito, o princípio de que ninguém deve ser condenado até prova em contrário, inverteram tudo que disseram a vida inteira para condenar antecipadamente os personagens da Lava Jato. É lamentável e triste. Eu tenho 2 pontos em relação a isso que você acabou de falar. O primeiro deles é com base no seguinte: usaram provas ilícitas para condenar. Paralelo a isso, nós estamos diante, então, de uma campanha para realmente sepultar a Lava Jato e para enaltecer criminosos que foram condenados. Eu acho que mais grave que isso, Paulo, que se for notar, nesse desalento que tu falasse, não só uma campanha, mas uma estrutura de poder. Veja que Rose Ackermann, que é uma autora consagrada, e ela já escrevia nas suas obras, né? É natural que quem perca espaço
de poder político, poder de autoridade, poder financeiro, grana, dinheiro, quem perde esse poder, ele reage, ele faz um contraponto. Então, essas pessoas estão reagindo, elas não querem perder o seu espaço de poder, não querem expor a velha prática política clientelista do toma lá da cá, da ocupação de cargos públicos, né? E aqui a gente não está falando de um partido, não, a gente está falando de um sistema político, sem generalizar, mas que atinge muitos partidos. Aliás, os partidos estão fragilizados no Brasil, eles quase que viram legendas de aluguel, mas o que eu quero dizer é que muito mais que uma campanha, Paulo, a gente está numa aposta de criminalizar aqueles que fazem os seus papéis, buscando a punição de corruptos e corruptores. É evidente que existem erros e excessos, e mais, erros que são planejados pelos réus e pelos seus advogados. Né? Porque se tu planta uma nulidade no início do processo, você anula um ano depois. Então, isso às vezes até uma estratégia de defesa. Então, veja que é uma luta, não é uma luta fácil. Né? Então, essas pessoas, e não me refiro só aos principais personagens, são vários colegas no Brasil fazendo o seu trabalho no Ministério Público, nas polícias civis, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, no Judiciário, tem muito juiz aí rasgando a caneta no bom sentido, no sentido de fazer o que tem que ser feito, independente do cargo, da função dos réus, só que, por outro lado, esse reverso, né, dessas decisões se reverterem nos tribunais superiores, notadamente no STJ e no Supremo, e essa demonização, Paulo, por isso que eu digo que é pior, porque daqui a pouco a gente está dizendo assim, ó, tá vendo? Eu já ouvi isso. A culpa da corrupção é porque a Lava Jato fez errado. Fizeram tudo errado, agora tem corrupção. Então é uma visão tão maquiavélica que aqueles que combatem a corrupção vão começar a ser culpados não só por processar inocentes, abre aspas, né? Como tu já usaste aí, tem de identificar um deles, no meio do nome dele, mas também para culpar a deficiência do combate à corrupção, o controle da corrupção, do fenômeno da corrupção, aqueles que justamente tentam fazer a sua parte. Agora, Afonso, me chamava atenção, e quando a gente falava sobre corrupção, eu cobrava muito o Congresso, porque de lá nascem as leis. E as leis, muitas vezes, elas vinham nutridas de atalhos, de desvios, até para favorecer o ilícito. Mas, de repente, o que eu estou observando hoje, que não é exclusivamente buscar na lei um meio até de salvar o corrupto, mas eles estão interpretando e criando leis fora do Congresso, como é o caso do STF, que parece que cada ministro tem uma Constituição própria. E a Constituição de 1988, ela não existe. Só existe quando é para punir dentro dos interesses dele. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso que eu falei. Daqui a pouquinho que a gente vai dar uma paradinha rápida para o intervalo e a gente já volta. Obrigado por nos acompanhar aqui no Conexão ND. Nós estamos hoje conversando com o promotor de justiça Afonso Guizo Neto. A gente já volta, é rapidinho. Esse é o Conexão ND aqui na Record News e hoje eu estou recebendo o promotor de justiça aqui de Santa Catarina, Afonso Guizo Neto. Afonso, há pouco eu comentei que as leis muitas vezes ajudam a quem deveriam punir, mas que, lamentavelmente, hoje nós vemos interpretações no STF que acabam beneficiando muito mais ainda quem deveria ser punido. Tens total razão, Paulo. Assim, a gente aqui tem que fazer diferenciar, né? É natural
Isso, inclusive, faz parte não só do direito, como da vida humana, né? Nós vivemos uma sociedade plural, as pessoas pensam diferente, sentem diferente, têm percepções diferentes a partir das suas realidades, das suas experiências. Então, é natural que um pense de um jeito, que mesmo o conceito de ética, que é relacional, que é ética para um, é ética para outro, mas, quando a gente fala de aplicação objetiva das leis, quando a gente fala em algo fundamental, num texto constitucional, com seus direitos fundamentais, e direitos fundamentais, Paulo, não só os individuais, porque os direitos sociais são direitos fundamentais, dentre quais a probidade administrativa, dentre outros. Então, o que eu quero dizer aqui, tu fizesse uma observação muito interessante, né? Não só são desvios e formatação de leis tendenciosas, e a gente sofre um retrocesso agora importante, infelizmente, nesse sentido, mas é a interpretação da lei, que seria de bom tamanho nesse sentido, de defender ideias plurais. Mas não é o que tu estás falando, tu estás fazendo referência, e eu concordo e assino embaixo, a decisões que mudam da água para o vinho, da noite para o dia, num toque, posicionamentos do próprio jogador. Então o jogador dizia é branco, é branco, é branco, da noite para o dia ele diz não, é vermelho. Quer dizer, essa falta de coerência sem justificativa, como, por exemplo, na minha opinião, como cidadão, enquanto isso a gente vive uma democracia, né, Paulo? A gente pode se expressar, e aqui eu me expresso a minha indignação, nesse último julgamento, onde a ministra Carmen Lúcia, sem fatos novos, porque ela mesma admite que a vaza-jato, abre aspas, não foi levada em consideração, inclusive eu li um dos recursos aonde a defesa, já 2 anos atrás, alegava as mesmas situações que agora alegou, e houve uma mudança, como houve a mudança em relação à prisão em segunda instância, quando era conveniente, de repente o ministro Gilmar Mendes mudou de posição. Quer dizer, esta falta de coerência, sem novas justificativas, com circunstâncias de bastidores, no mínimo, que deixam dúvida sobre a verdadeira motivação, as verdadeiras razões dessa alternância de posicionamento, causa não só desânimo no cidadão, como uma descrença na justiça, né, Paulo? Todos nós ficamos, ora, se o STF, que é o poder maior do judiciário, está dessa maneira, em quem eu posso confiar? Esse é o grande questionamento que cada cidadão faz nesse momento. É exatamente isso. A partir do momento que o STF julga por conveniência, daí é complicado você acreditar em alguma coisa. Agora eu vou voltar um pouquinho. Não, antes disso, eu queria até fazer uma colocação, eu queria ouvir tua opinião. Nós estamos numa CPI da pandemia agora, e de repente tem dois comandantes da CPI. O presidente, senador Omar Aziz, que foi acusado em 2015 por exploração sexual de adolescentes. Escapou por pouco de uma CPI. E teve a mulher e os irmãos presos por desvio de dinheiro da saúde, quando governador. Do outro lado tem um Renan Calheiros, outro senador conhecidíssimo, que carrega, sabe, uma cesta enorme de processo e é réu em desvios de dinheiro, acusado de ter recebido 30 e tantos milhões da Transpetro e coisa. Como é que eu vou educar um filho vendo duas pessoas com o poder que têm, tentando agredir um governo, agredir uma presidência e carregado de processos? Como é que funciona isso? Eu tô baseado na tua campanha, no teu livro, naquela época em que você ia na raiz da questão, até no furar a fila, até no, de repente, não reconhecer determinada atitude de uma pessoa, você sensibilizava na educação. Como é que a pessoa vai educar um filho? Pois é, Paulo, é um grande questionamento, né? Eu acho que é justo, e aqui tu tocasse num ponto que merece uma grande reflexão, né? Nós vivemos um tempo inédito, Paulo, né? As pessoas estão, eu não sei se tens a mesma percepção que a minha, mas isso para mim é muito visível, né? As pessoas estão angustiadas,
estão com medo, é uma coisa meio do inconsciente coletivo, não no Brasil, torna a repetir, no mundo, né? Nós estamos angustiados, nós estamos cansados, já é um ano e pouco, e claro que é fácil, politicamente, digamos, quando você tem uma intenção política, achar culpados. O culpado é esse. E é evidente, Paulo, que os governos têm as suas responsabilidades. Todos nós que exercemos cargos públicos no seu universo temos as nossas responsabilidades. Inclusive o governo federal. Eu, como cidadão, questiono várias ações que eu acho equivocadas, na minha opinião, como cidadão, do governo federal, inclusive do presidente da República. Agora, tocasse no ponto fundamental. Qual é a moral, qual é a credibilidade de uma CPI dessa e de outros questionamentos quando se usa isso politicamente? Tanto o governo, usando politicamente, para dizer nós não fizemos nada de errado e tentar uma reeleição, por exemplo, como a oposição, ou aqueles que visam atacar, buscando não só enfraquecer o governo, como espaços, né? Porque é o toma lá da cá, existe toda uma trama de bastidores. Como ter credibilidade, Paulo, com esses personagens? Esses mesmos personagens são os caras que estão alterando na comissão a lei de improbidade, para que ela não puna mais ninguém, esse é o grande objetivo. O Código de Processo Penal. São políticos que, como tu disseste, têm uma ficha corrida com vários processos que, no mínimo, não deviam atuar naquela área. Quer dizer, eu não tenho nada contra, pessoal, contra nenhum desses políticos ou senadores, mas realmente causa estranheza, ou pelo menos deveria causar, né, que essas pessoas que não têm, digamos, um cartão de visita tão apresentável, sejam aqueles que tomam a frente de investigações. Né? Tem aquele velho ditado, né, Paulo? Corvo não come corvo, mas come a galinha morta. Então, assim, eu não vou pegar o meu, mas vou tentar sugar ao máximo o meu adversário. Então, eu acho que é lamentável esse palco. Torno a repetir, acho que temos que questionar os acertos e erros, principalmente do governo. Na minha opinião, muitas situações devem ser sim cobradas do governo federal, mas não nesse palco, não nessa estrutura e principalmente não com esses atores que não têm credibilidade. Quem não faz o seu dever de casa, como é que vai exigir do outro, né, Paulo? Então, eu penso que estamos mal na foto nesse sentido. E eles acabam até encobrindo os erros do governo. Quem são eles para cobrarem erros do governo, eles que estão carregados de ilicitudes? Realmente nós estamos numa situação bem delicada e agora eu vou fazer uma provocação para você. Como sair disso? Olha, semana passada eu estava conversando com uma colega tua e respondi para ela, né? Ela estava num desalento. Olha, o que o motorista do Uber vai fazer agora que está nos escutando aí? Qual é a esperança? O que fazer? Como fazer? O que ele pode fazer para mudar? E efetivamente, Paulo, mais uma situação drástica dessa pandemia da Covid-19, dessas mortes e todo esse contexto, né, que a gente está. A estrutura de poder, ela está sendo oportunista, gananciosa, né? Veja o palco que foi montado em torno da Covid. Então, a gente está realmente no desalento, as pessoas estão fragilizadas, elas estão com medo, elas estão angustiadas, elas estão depressivas, né? Que é um grande mal do século aí, e desse laboratório, eles ainda vão sugar mais a gente, né? Roubando, usurpando, o dinheiro que devia chegar na saúde não chega, e os cidadãos se perguntam o que fazer, que é o teu questionamento. Eu penso que duas coisas, Paulo, aliás, três. A primeira delas é não desistir. Né? Porque como disse o meu amigo Milton Gonçalves, uma vez na apresentação de um livro meu, ele botou lá, né? Perder-se assim for, porém jamais desistir. A gente não pode desistir, ainda que a gente perca. Segundo, fazer o que está ao meu alcance no meu universo. Então, eu, Afonso Guizo Neto, como promotor de justiça, vou atuar nos meus processos da maneira correta, errando ou acertando, mas buscando acertar e fazer a coisa certa, como promotor de justiça. Como pai de família, como pai do Eduardo, da Luísa, esposo da Roberta, como membro do meu bairro, lá no VOC, o edifício que eu moro lá, com meus confrades lá do VOC, quer dizer, sendo ético, não furando a fila,
se eu achar um dinheiro, procurar o dono, fazer a nossa parte naquilo que acontece no dia a dia, ainda que a gente não vá mudar o mundo, a gente muda o nosso universo. E terceiro, Paulo, fundamental, a partir desse ponto de não desistir, é a gente saber, e a história demonstra isso, que esses momentos de crise, esses momentos de fundo de poço, foram momentos que a história demonstra que a sociedade conseguiu reverter situações incríveis. A queda do Muro de Berlim, aonde nunca se imaginava que na antiga União Soviética aquela Guerra Fria ia acabar da noite para o dia, ou se voltarmos lá em 1809, a Suécia numa corrupção desenfreada, prostituição, abalo moral da sociedade, a corrupção comendo solto, após perder uma guerra para a Rússia, perder parte do seu território, que se tornou a Finlândia, a Suécia deu uma guinada. E a sociedade parou e disse, olha, a gente tem que fazer diferente, a gente pode fazer diferente. E hoje, índice de corrupção baixo, igualdade social alta, educação alta, e a sociedade conseguiu reverter. Essa é a minha esperança, mas isso passa pela nossa mobilização. Próximas eleições, Paulo, eleger um candidato, não que me pague uma cesta básica, mas aquele candidato, não que consiga um emprego para o meu filho, não que seja meu amigo e eu ache ele bonito ou feio, mas um candidato que tem uma proposta, que eu vou cobrar essa proposta depois, eu acredito que ele possa executar. E depois das eleições, Paulo, e agora e sempre exercer a cidadania. Nós temos que cobrar, nós temos que lotar, Paulo, as caixas postais dos nossos senadores aqui de Santa Catarina, dos nossos deputados federais, exigindo que votem, cobrando. A gente tem que ser, no bom sentido, aquela mosca do Raul Seixas, que posou na sopa, a gente tem que ser isso, incansavelmente, exigindo que se faça diferente. Vamos conseguir? Não sei, mas essa é a tentativa, esse é o caminho. Você falou muito em angústia, em depressão, que realmente todos nós estamos enfrentando uma situação extremamente difícil e que já atravessou um ano, já está em quase um ano e meio e a gente continua sem uma perspectiva, embora a vacina esteja por aí. Agora, eu pergunto o seguinte, que eleitor virá em 2022 para de repente, a gente ter uma oportunidade de mais uma vez avançar e tentar mudar? Que tipo de eleitor que vem com angústia, com depressão, com desânimo, com desesperança, o que ele vai votar? Pois é, esse é o grande questionamento, né, Paulo? Além desse cenário de angústia e depressão, desse desalento, de descrença nas instituições, porque não é só vamos ser sinceros, não é, como a gente já viu, não é só a política eleitoral, né, não é só o legislativo e executivo, mas é toda estrutura, né, o próprio judiciário, todas as instituições estão em xeque. Né? O Ministério Público Federal, hoje, o Procurador-Geral da República é questionado em muitas coisas, quer dizer, todas as instituições estão em xeque, que o leitor está no desalento, o que fazer? Mas, mais uma vez, né, Paulo, a gente tem que tentar, procurar. Eu só espero que o eleitor que venha por aí, ele fuja dessa polarização, que ele saiba analisar no atual governo, por exemplo, as coisas positivas que tiveram. E existiram coisas positivas. Veja, vou dar um exemplo, na minha opinião, como cidadão, veja a parte de infraestrutura, o que esse governo fez de coisas legais. Agora, que esse mesmo cidadão, ao elogiar essa ação do governo, seja crítico nos erros graves que, na minha opinião, também ocorreram. Quer dizer, e a mesma coisa dos governos anteriores e da própria oposição. A gente não pode ser ingênuo, Paulo. A gente tem que parar de ter uma visão de torcedores de futebol, o eleitor tem que vir de forma consciente e ainda, espero que isso não ocorra, que a gente não escolha entre o menos pior. Né? Que a gente tem uma possibilidade de uma terceira via, não sei, alguém que venha, pô, esse cara eu acho que ele pode fazer diferente. Eu não vou votar no menos pior, eu vou votar nesse cara porque ele pode, talvez, dar uma guinada. Não é o quadro que se apresenta, infelizmente, na minha visão. Eu acho que a gente vai muito por essa polarização e as pessoas vão ter que decidir, pelo menos num segundo turno, salvo eu me engane, tomara que eu me engane, nessa polarização tão doentia, na minha opinião, que não acrescenta, que não soma e que só aumenta a nossa angústia e a nossa tristeza. Uma das vantagens da rede social, agora conversando contigo, me veio isso à cabeça,
na hora que a gente estava falando de eleitor, uma das vantagens da rede social é que costumava-se dizer que o eleitor brasileiro não tem memória. E ele acaba perdendo a memória. Pelo menos a rede social, ela enaltece a memória. Ela faz com que a gente reveja tudo que aconteceu, como aconteceu e olhe para frente também. Sim, a rede social, acho que ela veio para ficar. As pessoas, mas evidente que tem tem uma música da Rita Lee, não sei se tu recordas, né? Não quero luxo nem lixo. A rede social tem isso, tem muita coisa boa, muita informação importante que te traz luz, mas tem muito lixo, muita podridão que te traz escuridão, usando essa questão, né? Então, eu acho que o mais importante, Paulo, a rede social está aí. Ela veio para ficar. Uma coisa importante, até para as eleições, é a gente não simplesmente receber uma informação só porque a gente simpatiza com aquela informação que vai de acordo com o meu pensamento, com as minhas ideias, eu repassar essa informação para frente. Vou checar. Ela é verdadeira? Opa, é verdadeira, eu concordo e vou incentivar essa ideia. Pô, eu até simpatizei com ela, mas eu vi que não foi bem assim. Eu não vou passar isso para frente. Então, as redes sociais vieram para ficar, não tem como a gente fugir disso, e mais vale a gente lutar para esclarecer o que é verdadeiro ou não, do que a gente aplicar uma censura, do que a gente tentar fazer, como, mais uma vez, né, Paulo, o Supremo, na minha opinião, andando na contramão do que é democracia, do que é liberdade de expressão, andou ensaiando. A gente não pode pegar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil e sedutor eu faço certo da minha maneira. Não, a democracia, ela vem do plural, ela vem de ideias que às vezes não é igual à minha, mas ela e tem denominadores comuns. A gente não pode esquecer, Paulo, que nós temos muito mais denominadores comuns, muito mais coisas que nos assemelham do que divergências. Afonso, lamentavelmente, o nosso tempo acabou. Eu tenho que me despedir de você, agradecendo muito. Foi um momento muito bom esse programa para refletir em vários pontos, para nos sacudir também, mostrar o nosso papel nesse processo todo. E eu te agradeço muito e vamos continuar nesse ritmo, né? Paulo, eu que agradeço o espaço, né? Eu te acompanho ali, tive a liberdade de procurar, de dar um alô, porque eu acho que pessoas como você, com a credibilidade que tu tens, elas são formadores de opinião. Então, esse espaço me é caro, eu agradeço e eu espero que a gente possa sonhar. O que vem pela frente eu não sei, mas a gente não pode desistir. Eu acho que esse é o grande recado. Vamos persistir, sonhar e tempos melhores virão, eu tenho certeza disso. Que Deus lhe ouça. E vamos nos ver mais, vamos ter outros momentos aqui no Conexão ND. Obrigado, Afonso, e obrigado a você que nos acompanhou aqui no Conexão ND, aqui na Record News. E terça-feira que vem eu estou de volta. Beijo!